Como manter a equipe motivada e engajada o ano todo? O meu liderado não está batendo meta. Será que existe alguma forma de eu motivar meu liderado e fazer com que ele volte a bater as metas? Será que existe algum mecanismo que possa fazer com que uma equipe se mantenha motivada por muito mais tempo? Existe sim, e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Eu vou te mostrar uma estratégia de 5 passos para você manter a sua equipe motivada por muito mais tempo. Olá, líder lobo! Aqui é o Gleito Moura e seja bem-vindo ao nosso canal Liderança na Prática. Muitas pesquisas mostram a importância da motivação de uma equipe e a influência que a motivação tem na produtividade dentro dessas pessoas na empresa. Tem uma pesquisa que mostra que incríveis 72% dos liderados que foram pesquisados relataram que eles se sentem desmotivados ou sentem-se insatisfeitos com o ambiente de trabalho. E outra pesquisa mostra que 56% dos colaboradores formais sentem-se desmotivados com a sua função dentro da empresa, seja pelo trabalho que executa ou seja pela forma como as coisas são colocadas para ele dentro da empresa. Agora dá uma olhada nessa outra informação. A pesquisa constata que equipes motivadas produzem cerca de 50% a mais do que equipes que não estão tão motivadas assim. 50% de produtividade a mais simplesmente pelo fato da motivação. Mas como garantir um aumento de 50% na produtividade das equipes, sendo que mais da metade das equipes se sentem desmotivados? Esse é o grande desafio na liderança. Esse é o grande desafio que nós líderes temos. E nesse vídeo eu vou te mostrar uma estratégia de 5 passos para te ajudar a manter a sua equipe motivada por muito mais tempo. E é sobre isso que nós vamos falar nesse conteúdo de hoje. Então vamos lá. Para a gente começar, é muito importante você entender o seguinte, tá? 2 coisas é muito importante você entender. A primeira, motivação é algo muito interno. Motivação é algo muito pessoal. Então, grava o que eu vou te falar. Você líder, você não consegue motivar o seu colaborador. Agora parece que você deu um nó na cabeça, né? Falei, pô, Leito, então como é que eu vou fazer para motivar se eu não consigo motivar meu colaborador? O seu colaborador, ele não vai ser motivado por você. A motivação é algo interno. Então, ele que tem que se sentir motivado. O que nós líderes temos que fazer é promover estímulos que façam com que essa motivação ela seja ativada. É esse o nosso papel, é entender que estímulos são esses que estão fazendo com que eles se motivem ou que eles se desmotivem. É um erro um líder falar, eu vou motivar, vou fazer uma campanha para motivar meus colaboradores. Se eles não quiserem se motivar, nada do que você vai fazer vai surtir efeito. Entende? Porque a motivação é algo interno. Não adianta você querer motivar alguém se essa pessoa ela não quer ser motivada. Faz sentido isso que eu falei? O segundo ponto também que é muito importante nós líderes entendermos é o seguinte. Uma coisa é você motivar a sua equipe, outra coisa é manter a sua equipe motivada. E para mim, esse segundo é o mais importante. Uma coisa é você aplicar um estímulo na sua equipe e aquele teu colaborador ou a tua equipe inteira se motivar naquele momento. Mas depois eles acabam desmotivando. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar o seguinte. Você passa uma ideia para a equipe, passa um projeto, sei lá, um plano de ação para reverter o resultado de uma meta. A galera se empolga, fala, pô chefe, que legal, esse plano está muito legal, vamos embora colocar ele em prática. E aí ele sai para executar. Na primeira semana você vê aquele pico de motivação, todo mundo trabalhando junto, todo mundo interagindo e colocando um plano para rodar. Na segunda semana, já 2 ou 3 ali já não estão mais tão empolgados assim, né? Na terceira semana, a equipe como um todo já não está mais tão lá motivado em relação àquele plano. E aí, o engajamento deles em relação àquela sua ideia, aquele planejamento que eles acharam tão legal, já não surte mais tanto efeito. E aí o líder começa a se perguntar, poxa, mas eu não sei o que fazer para engajar a minha equipe nas ideias, nos planos que eu coloco para eles aqui. É por isso, porque é o seguinte, a motivação ela tem que ser mantida, porque ela tem picos, tem hora que ela está aqui assim e tem hora que ela volta para baixo, tem hora que ela está aqui, tem hora que ela volta para baixo, e isso é normal, e isso é um processo normal. Então, eu preciso ver quais são os estímulos que eu posso aplicar na minha equipe para fazer com que eles se mantenham motivados. E grave essa palavra, estímulos, tá? Por que eu digo isso? Tem muito líder que pensa o seguinte, se eu entregar mais dinheiro para o meu colaborador, se eu fazer ele ganhar bônus, se eu fazer ele ganhar ali uma comissão, ele vai se motivar. E isso é verdade, ele pode até se motivar. Só que esse estímulo do dinheiro, com o passar do tempo, já não funciona mais.
Porque aquilo que antes motivava ele, agora não motiva mais, tá? Eu sei que eu não vou conseguir manter o tempo todo, isso é normal, gente. Nós temos problemas pessoais, o liderado tem problema financeiro, tem problema de relacionamento, e eu como líder tenho que perceber isso, tá? Poxa, aquele estímulo já não está mais funcionando, então eu tenho que aplicar um outro tipo de estímulo nele para que a motivação dele volte. E foi aí que com o tempo eu comecei a observar, mas que tipo de estímulos eu posso colocar na minha equipe para que mantenham eles motivados por mais tempo? E aí foi que eu cheguei no ciclo da motivação que eu quero te apresentar a partir de agora. O ciclo da motivação são 5 estímulos que você vai aplicar na sua equipe ao longo do tempo para que você possa manter eles motivados por mais tempo. Então vamos lá, vamos conhecer esse ciclo da motivação? Vamos lá então. O primeiro ponto do ciclo da motivação, tá, é a automotivação. E isso é muito importante. Em uma equipe, a primeira pessoa que tem que estar motivada é o líder, tá? É o líder. Ele tem que ser o primeiro. Se o líder não está motivado, esquece. Tudo que você for fazer com a sua equipe, qualquer estímulo que você vai aplicar a eles, não vai funcionar, tá? Tem uma coisa que quem já conhece o canal, quem já conhece os meus seminários, meus treinamentos da empresa, eu sempre falo isso. Nós líderes somos espelhos, nós somos espelhos para a nossa equipe. O que a gente faz reflete neles. Então, se você não está motivado, qualquer coisa que você vai falar com a sua equipe não vai adiantar. Eles não vão se motivar, porque eles não vão acreditar naquilo que eles estão vendo. Liderança não é o que você fala, é o que você faz. São seus atos que mostram para a equipe que tipo de líder você está sendo e que tipo de caminho você está tomando na sua liderança. Se eu vou querer motivar minha equipe, se eu vou querer aplicar algum estímulo de motivação nele, eu preciso trabalhar isso em mim primeiro, porque senão eles não vão comprar a ideia. Quer ver? Imagina a cena. Vou imaginar que você é meu liderado, tá? E eu vou chamar você para uma conversa. Vou imaginar o seguinte, que eu vou chamar você para uma reunião aqui e tá chegando no final do mês e eu quero estimular a equipe a se motivar para bater a meta, que a meta não tá muito legal. Só que eu também não tô lá muito motivado assim, tá? Então eu vou chegar para a equipe mais ou menos desse jeito. Bom dia, pessoal. Bom dia. Reunir vocês aqui porque vocês sabem, né? Tá chegando o final do mês aí, né? Faltando 10 dias para acabar o mês, né? E as metas aí não estão muito legal, né? Mas eu acredito em vocês, eu tenho certeza que a gente vai conseguir, que vai dar certo, né? Que a gente vai conseguir bater essa meta, certo? Quem tá comigo? Uhul! Isso estimula alguém, pessoal, isso motiva alguém, tá? Isso não motiva ninguém. Tá? Por quê? Porque eu quero motivar uma pessoa, mas eu internamente não estou motivado. Então na cabeça do liderado vai estar como? Ele vai estar pensando o seguinte, pô, se meu chefe acredita que a gente vai bater a meta, como é que eu vou acreditar? Então esse é o primeiro ponto do ciclo da motivação, a automotivação. Vamos agora para o segundo ponto do nosso ciclo? E o segundo estímulo do nosso ciclo da motivação é o elogio, tá? O elogio é uma ferramenta excelente para você motivar a sua equipe. Só que você tem que saber como utilizar os elogios. Tem líderes que, assim, falam um absurdo de que, eu não elogio a equipe porque eu posso deixar a equipe mal acostumada. Eu costumo dizer que tem uma meia-verdade nisso aí. Essa questão, esse ponto de se eu elogiar demais a equipe, eu vou deixar eles mal acostumados, não quer dizer que ele vai ficar mal acostumado. É o líder que está banalizando o elogio. O que é banalizar o elogio? É como, por exemplo, qualquer coisa que você pedir para o seu liderado, você rasgar um elogio para ele. Tá? Quer ver um exemplo? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu vou te pedir uma caneta emprestada, tá? Uma simples caneta. Aí eu chego assim para você, ô meu amigo, me empresta uma caneta aqui, por favor. E aí quando você me entrega a caneta, eu vou fazer um grande elogio por isso. Muito obrigado por essa caneta que você me entregou, excelente trabalho, parabéns pessoal. Uma salva de palmas aqui para o nosso colaborador, tá? Por entregar essa caneta com tanta excelência, com tanta eficiência, parabéns pelo seu trabalho. Então olha só, esse é um típico exemplo de você banalizar um elogio. Ou seja, por uma simples caneta que você está me emprestando, eu rasgo um elogio como esse. Então quando você fizer algo extraordinário e eu elogiar da mesma forma, será que você vai acreditar? Desta forma eu estou banalizando o elogio. Mas para o nosso ciclo aqui da motivação, o elogio você vai fazer de duas formas, tá? O elogio pessoal e o elogio em grupo. O que é o elogio pessoal? É quando um colaborador ele faz uma coisa específica, tá? Ele faz um trabalho com excelência ali de uma coisa específica. Você pediu para ele e ele te executou uma tarefa com muita qualidade. O elogio em grupo é quando a equipe faz um bom trabalho. Mas o que é importante nisso? E aí que é a dica para você, uma dica extra para você.
Quando você for elogiar o seu colaborador, aquele colaborador que fez um trabalho ali extraordinário, faça isso em público, tá? Essa é a dica, faça isso em público. Vou te falar exatamente como é que eu fazia com as minhas equipes, tá? Então, por exemplo, eu pedia para o João fazer uma atividade para mim e ele executava muito bem aquela tarefa, tá? E eu queria elogiar ele de forma individual, mas eu fazia isso de forma em público, só que muito natural. Eu chegava lá na mesa do João e falava assim: ô João, cara, gostei do relatório que você mandou para mim, tá? Parabéns aí pelo relatório, ficou muito bom. Você entregou muito mais do que eu pedi, inclusive. Eu te pedi com algumas informações, você colocou até uns gráficos a mais lá, cara, que ficou excelente. Só que isso eu estou fazendo, falando com ele, mas falando alto aqui com todo mundo. Mas não estou chamando atenção para aquilo. Eu não estou falando assim, pessoal, todo mundo preste atenção aqui no que eu vou falar com o João. E eu falo de forma natural. Eu estou falando com ele aqui, elogiando ele, falando com ele, mas eu sei que está todo mundo ouvindo. E sabe com um efeito muito legal que acontece? Os outros liderados também vão querer a mesma coisa. Então eles vão querer fazer algo extraordinário, algo muito bom, para que eles também recebam um elogio dele. Você faz isso de forma natural, mas de forma pensada, tá? Você sabe o que vai fazer. O João não está imaginando o que é, tá? Mas você sabe o que está acontecendo. Você está chamando a atenção, mas sem chamar a atenção. Essa é a dica. Agora nós vamos para o terceiro ponto, o terceiro item de estímulo do nosso ciclo da motivação, que é o celebre. Celebrar o quê? Celebrar as datas comemorativas e celebrar as pequenas vitórias. São duas coisas que você tem que fazer. O que é celebrar as datas comemorativas? O nome já diz, pô, Dia dos Pais, Dia das Mães, né? As datas comemorativas que aparecem durante o ano, celebre com a sua equipe. Mas você pode estar pensando assim, Gleiton, mas a empresa já faz isso. Correto, a empresa, é você que tem que fazer, é você que tem que fazer pelo seu colaborador. Pô, tem Dia das Mães, a gente sabe que as empresas fazem a comemoração do Dia das Mães. A empresa fez a dela, agora faça a sua com as suas colaboradoras, tá? Com as suas lideradas. Faça isso se tornar pessoal. E olha só, isso eu aprendi com o tempo, eu não fazia muito isso. Eu tinha uma amiga, uma líder que trabalhava do lado, a operação dela ficava do lado da minha, né? E ela, assim, toda data comemorativa, ela, assim, festejava demais com a equipe. Halloween, então, ela vinha fantasiada, comprava fantasia para a equipe, enfeitava todo o setor. A minha equipe ficava babando olhando aquele negócio e eu não era muito de fazer isso. Só que eu entendi que aquilo era importante. Eu entendi o quanto eles ficavam com aquele olho comprido, olhando ali pro lado, todo mundo ali comemorando, e eu não, né? Eu esperando só sempre o da empresa. E eu percebi o quanto que aquilo era importante. E aí eu comecei a fazer e realmente a diferença foi brutal, tá? Realmente eu vi que o estímulo era outro. Dia das Mães, eu comemorava, eu fazia questão de comprar um presentinho, um bombonzinho, uma flor para as mães da minha equipe. Para os pais também, fazia homenagem. Filmava os filhos dele, mostrava lá, era eu que estava fazendo para eles e não a empresa. E isso tem uma diferença enorme, tá? Uma coisa é a empresa fazer as datas comemorativas, outra coisa é você fazer para a sua equipe. Isso faz uma diferença gigantesca na motivação deles. E o outro ponto do celebre é você celebrar as pequenas vitórias, e isso é muito legal, tá? Até o Sun Tzu, além do Arte da Guerra, falava muito isso. Ele ainda não tinha vencido a guerra, ele apenas venceu uma pequena batalha. Essa batalha que ele vencia, ele comemorava com seus guerreiros. Ele matava ali um boi, fazia aquele churrasco, para o quê? Para estimular eles para a próxima batalha. Então isso é muito legal. Trazendo para o nosso mundo corporativo, como é que seria isso? Vamos imaginar o seguinte, chegou no dia 15, como é que está a meta? Pelo andamento ali que você já analisou, vocês já superaram a meta em relação ao dia 15, né? Quando você compara o dia 15 desse mês com o dia 15 do mês passado, vocês já avançaram muito mais. Isso é motivo de celebrar. Pessoal, parabéns, show de bola, vamos continuar assim. Então, isso é celebrar as pequenas vitórias. Isso vai fazer com que ele se estimule muito mais ainda para alcançar a meta até o final do mês. Então, a cada passo, a cada avanço que eles forem dando nas metas, celebre isso com ele. Isso empolga, isso motiva eles para continuar até o restante do mês. Não espera o mês acabar para fazer isso. Você pode fazer isso ao longo do mês, celebrando as pequenas vitórias. Então olha só, eu já tenho a minha automotivação, eu já elogio a minha equipe e elogio o meu liderado e agora eu celebro os resultados. Celebro as datas comemorativas e os pequenos resultados, tá? Um estímulo, não funcionou? Vai para o outro, não funcionou? Vai para o outro. Tá entendendo como é que tá funcionando? E agora o nosso próximo estímulo do ciclo da motivação é o feedback, tá? Que é fundamental.
muitos líderes têm dificuldade em aplicar feedback, isso pesquisas mostram isso, que uma das 5 principais dificuldades da liderança é justamente a aplicação de feedback, não saber aplicar, só que é fundamental. O feedback, ele ajuda a orientar o colaborador. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria que com frequência o seu chefe lhe desse feedback, lhe informando se você está indo bem, no que você precisa melhorar, no que você já acertou, no que você ainda não acertou, quais são as coisas que você precisa ajustar? Isso te daria um norte no seu caminho profissional na liderança? Com certeza sim, não é? E esse norte te estimularia, esse norte te motivaria? Com certeza sim. Então, para o teu liderado também é a mesma coisa. Então, o feedback é muito importante, porque o feedback ele ajuda o colaborador a se motivar, mesmo os feedbacks de correção, tá? Porque quando você sabe, quando você informa para alguém que ela está errando, isso motiva ela a acertar. Ela começa a pensar o seguinte: caramba, chefe, eu não estava percebendo isso. Caramba, chefe, realmente estava errando e não sabia que estava errando. Que bom que você me avisou. Que bom que você me alertou. Que bom que você me chamou para essa conversa. Agora eu sei onde é que eu posso acertar. Isso motiva muito, tá? Então, quando se fala de feedback, tem os 2 tipos de feedback. O feedback de motivação, que é aquele para dizer que ele está indo bem, e o feedback de desenvolvimento, que é aquele feedback que o liderado não está indo bem em alguma coisa, ou em metas, resultados, ou em comportamento, e você chama ele para conversar. Então, os 2 tipos funcionam muito para motivação, tá? Mas o que é importante é que você tenha uma frequência regular de aplicação de feedback na sua equipe. Então, o feedback é uma excelente ferramenta de motivação e, por isso, com certeza, ela é um dos estímulos aqui do nosso ciclo da motivação. E agora vamos para o nosso último estímulo do nosso ciclo da motivação, que é o propósito. E essa é uma ferramenta de motivação incrível, tá? E muito poderosa. Esse mecanismo, esse estímulo, eu aprendi sem querer mesmo, tá? O que é o propósito? São 2 tipos de propósitos que você vai descobrir da sua equipe. Propósito de vida e o propósito na empresa. O que é o propósito de vida? É você perguntar para o seu liderado o que ele espera, o que ele quer da vida dele, quais são os grandes objetivos da vida dele, quais são os grandes sonhos da vida dele, o que ele quer almeja, o que ele mais busca na vida pessoal dele, tá? Então esse é o propósito de vida. E o propósito na empresa é o que o teu liderado busca na empresa, o que ele quer, onde ele quer chegar, ele quer ser promovido, ele quer continuar ali onde ele está, que ele está muito feliz, ele quer receber um aumento, ele quer assumir um cargo de liderança futuramente. Qual é o propósito dele na empresa, tá? Por que isso é importante? Que eu vou já te mostrar como é que você vai usar isso. Mas primeiro, como é que você descobre os propósitos do seu colaborador? No cafezinho. Isso mesmo, no cafezinho. É uma conversa. Você, por exemplo, você está ali no seu colaborador, naquela área de lazer ali da empresa, lá no cafezinho, e você chega para conversar com ele, tá? Então, como é que eu fazia? Falei, ó, tem um colaborador ali que eu quero descobrir o propósito de vida e o propósito da empresa. Então, eu chego numa conversa simples mesmo. Falei, aí, cara, como é que você tá? Tá tudo bem? E aí, como é que tá o serviço? Tá tranquilo? Tá? E aí, papo vai, papo vem. Do nada, eu chego assim, cara, me diz uma coisa, me tira uma dúvida aqui. Qual é o teu propósito de vida? O que você mais almeja aí na tua vida pessoal? Chefe, poxa, acho que meu grande objetivo é fazer uma faculdade, eu quero fazer uma faculdade. É mesmo, cara, que legal. Faculdade de quê? Eu quero fazer uma faculdade de engenharia. E aí, você está fazendo o que para você conseguir esse objetivo? Chefe, estou pesquisando aí algumas faculdades, organizando financeiramente aí para fazer a faculdade, estou pensando em fazer uma faculdade pública. Pronto, acabei de descobrir um propósito dele, tá? E aí você continua, papo vai, papo vem. Fala assim, e na empresa? O que tu espera aqui na empresa? Onde é que tu espera chegar na empresa? Chefe, na empresa eu quero crescer aqui dentro, chefe. Quero crescer, eu quero assumir um cargo de liderança, quero ser líder assim que nem você. Então, olha só, acabei de descobrir os 2 propósitos dele, tá? Isso aí você deixa uma informação guardada e guarda mesmo, tá? Como é que eu fazia? Eu tinha um Excel onde eu tinha lá os propósitos de vida e os propósitos de empresa dos meus liderados. Para quê? Porque isso é um estímulo poderosíssimo de motivação. E eu vou te dar um exemplo real de como eu utilizei isso aí, tá? Olha só, eu tinha um colaborador que ele era muito bom mesmo no que fazia. Só que do nada ele começou a cair a performance dele. E agora você vai entender todo o ciclo, como é que ele funciona, tá? E aí ele começou a cair essa performance dele. Então eu chamei ele para conversar, tá? Então vou chamar ele para dar uma conversada, aí eu utilizei o primeiro estímulo, que é o quê? O elogio. Eu chamei ele para conversar e elogiei sobre o trabalho dele, que ele estava indo muito bem no trabalho, tudo bem. Comecei a elogiar bastante ele. O que eu percebia? Que ele estava assim... Não, chefe, tá? Não, beleza, obrigado, chefe, obrigado. Então eu vou para o segundo estímulo, que é justamente a celebração. Eu mostrei para ele o quanto de resultado ele já tinha gerado, celebrei com ele os bônus que ele ganhava muito bônus, pagava bônus mensal lá na empresa. Da mesma forma, não surtiu efeito, ele ficava na reunião assim comigo.
Uhum. Não, chefe, pois é, realmente chefe. Realmente deu uma quedinha aí, né? Então não está funcionando. E aí fui para o próximo estímulo, que é o quê? O feedback. Aí eu fui aplicar um feedback nele, mostrei como é que ele era antes e como é que ele estava agora, o que estava acontecendo que ele não tinha melhorado o resultado dele. Então, o que aconteceu? Não, chefe, vou melhorar realmente. Aí ele ficou um pouco mais alerta, né? Olha só como já está funcionando. Aí ficou um pouco mais alerta, porque eu dei um feedback ali nele sobre como é que ele estava indo. Enfim, passou um tempo, não tinha melhorado ainda, né? E aí eu falei, não, agora eu vou para o último, tá? Vou para o último estímulo que agora eu tenho certeza que vai funcionar, que foi justamente o propósito. Meses atrás eu já tinha descoberto qual era o propósito dele. Ele era um propósito muito lindo, tá? Ele queria trazer, a gente morando aqui na capital, ele queria trazer a mãe dele para a capital, né? Ela morava no interior e eu lembrei disso. E aí eu chamei ele para uma conversa e a conversa foi mais ou menos assim. Cara, você lembra uma vez que eu conversei contigo, te perguntei qual era um grande propósito de vida que você tinha? Ele tava de cabeça baixa. Quando eu falei isso, ele já fez isso aqui, ó. E você lembra que você falou para mim que um grande propósito seu era trazer a sua mãe para cá, para a cidade, que ela já está muito velhinha, você queria cuidar mais dela aqui. E ele começou a ficar assim, ó. O que tá provavelmente na cabeça dele, que ele estava pensando, o que estava passando ali na cabeça dele? Caramba, o chefe lembrou disso. Tá entendendo por que eu anoto? E aí eu falei com ele, né, sobre esse propósito. E ele falou, cara, agora vamos pensar o seguinte, tá? Quanto tempo você já está adiando esse propósito? Há 3 meses você não ganha bônus. Como é que você vai montar aquele quartinho se você vai só com seus salários? Então, há quanto tempo você já não está adiando a vinda da sua mãe para cá? O que está acontecendo? Por que você não está conseguindo atingir seu objetivo? E aí ele abriu o jogo comigo. Ele estava com um problema pessoal, com a esposa, estava num processo meio que de separação. Esse momento que eu lembrei ele do propósito, e aí foi incrível o que aconteceu. Os olhos dele começaram a encher de lágrima, né? Ele falou, poxa, chefe, estou fazendo tudo errado, cara, já podia ter trazido minha mãe para cá. E é naquele momento ele se despertou. Naquele momento eu falei, pronto, atingi. Fui lá no ponto da motivação dele. Ele falou, não, chefe, eu tô vacilando, daqui para frente eu vou mudar, você vai ver como é que eu vou mudar aqui. E dali para frente foi realmente que isso aconteceu. Ele voltou a bater meta. Então, por que isso é importante? Viu só como é que o ciclo funciona? Um estímulo não funciona, eu vou para outro. Outro estímulo não funciona, eu vou para outro, eu vou para outro, até que eu chegue e encontro aquele estímulo que realmente ativa a motivação do meu liderado naquele momento. Quando chega no propósito, você assim, de fato ativa a motivação, porque você lembra o teu liderado o porquê ele está ali. Agora uma dica, não usa ele no começo. Segue o ciclozinho, vai seguindo o propósito, deixa por último, tá? Com certeza até ali você vai conseguir ativar essa motivação do seu colaborador. Então esse é o ciclo da motivação que eu queria te mostrar aqui, eu queria te apresentar essa ferramenta. Então utiliza ele como se fosse uma caixa de ferramentas. Se um estímulo não funcionar, você pega um outro estímulo e coloca na sua equipe. E assim você vai chegar num ponto onde você vai conseguir não só estimular a motivação, mas manter a sua equipe motivada por muito mais tempo. Então comenta aqui se você já utilizava alguma dessas ferramentas, algum desses estímulos de motivação ou se utilizava, mas não dessa forma, de uma forma estruturada. Tá? E se fez sentido esse vídeo para você, compartilha com seus amigos líderes, que também, se esse conteúdo foi importante para você, provavelmente também vai ser importante para eles, tá certo? Não esqueça de deixar seu like e de seguir o nosso canal para você ter mais conteúdo de qualidades como esse de forma gratuita sobre liderança na prática. Forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.